trabalhou, né? A questão do último gráfico pediu que ela realizasse a cromoterapia, não tinha outros tratamentos, então o que a gente faz? A gente utiliza essa questão aqui. Né? Eu acho legal esse gráfico, né? Do qual a gente utiliza as cores. Então a mesma coisa, vocês vão pegar o testemunho, né? E vão fazer a pergunta. Você joga o pêndulo e existe, né? Quais as cores que vão harmonizar e equilibrar a nossa cliente para a situação que ela se encontra no momento, né? Então ele está dando os tons de amarelo, de preferência o amarelo mais claro, né? Existem outras cores que possam também contribuir para a sua harmonização e equilíbrio. Aí ele pediu também para usar tons de violeta, né? Então em primeiro lugar sempre o amarelo, né? Aí os tons de violeta, né? Porque aqui ele está riscando praticamente bem no meio dos dois tons, né? Porque tem um violeta mais azulado e o outro mais rosa, né? Aí a gente continua. Existem mais cores que possam ser benéficas para a nossa cliente? E aí ele confirma o rosa, né? Aí praticamente o rosa está também funcionando. Aí a gente diz, existe mais alguma outra cor que tenha utilidade para o cliente neste momento? Aí ele começa a fazer os movimentos elípticos, né? E aí depois ele confirma que não. Tá, gente? Vocês vão treinando bastante, porque isso aí funciona, viu? Que é uma maravilha. Vocês têm que realmente ir treinando. Vocês vão aprendendo a ficar bem fixo com a mão, né? E aí o pêndulo recebe, como a gente fala, os movimentos neuromusculares, né? E aí ele responde direitinho pra gente. Então, neste caso, ficou o amarelo, o violeta e o rosa, né? Então, obviamente, ela pode optar pelo violeta mais azulado, né? E o rosa, ou um pink ou rosa normal. Então, no caso dela, ela ia aproveitando, né? Aí também, né? A gente aproveita e vê se tem necessidade de algum gráfico para ajudá-la, né? Lembrando lá que anteriormente ela estava com problema de pouco sono, né? Tinha a questão da inveja, né? Então a gente já também logo pensa em algum gráfico radiônico. Então aqui, obviamente que ele pode dar as respostas igual ao que eu pensei, né? Mas também ele pode, dependendo da energia dela, recomendar outro gráfico. Então vamos lá, né? Existem gráficos que a cliente necessite usar no seu carro, na sua casa ou no seu apartamento? Aí ele respondeu que não, né? Então praticamente não foi necessário passar nenhum gráfico para nesse momento. Ao menos foi a resposta que ele deu aqui, né? Obviamente a gente trabalharia mais, eu particularmente daria no mínimo um gráfico para ela colocar na cama ou até recomendaria o Crit cama, mas aqui ele disse que não, então a gente aceita a resposta e não recomenda nenhum gráfico, né? Aí depois o que aconteceu? Ela acabou me dando, né, no finalzinho da consulta, ela acabou fazendo uma pergunta, né? Apesar da gente ter respondido já mais ou menos, né? Ela fez uma nova pergunta. Eu acredito que esse gráfico vocês não tenham recebido. Aí depois eu vou olhar nas apostilas que eu enviei e se não eu passo ele numa próxima apostila. Aí ela perguntou se os sentimentos, né, as intenções da pessoa, né? É claro que aqui eu falo terceiro, mas eu tive as informações, porque como eu acabei trabalhando bastante com essa cliente e vi que as intenções dela realmente era resolver o problema dela, né? Eu acabei abrindo uma exceção
e pegando o nome e a data de nascimento da outra pessoa, tanto que fiz até uma análise numerológica, né? Óbvio que vocês viram uma parte lá da nossa consulta. Aí ela queria saber se ele tinha boas intenções com ela, né? Então eu joguei o pêndulo e perguntei quais as intenções do terceiro com a pessoa do nosso testemunho, né? Da nossa cliente. Aí ele foi trabalhando, né? E disse que as intenções dele são 100% confiáveis, fiel e leal, né? Então que é confiável, né? Também a situação ficou bem no azul aqui que é confiável, né? Então a gente também confirmou, é um outro gráfico que a gente também pode tirar algumas dúvidas, né? Principalmente em questões profissionais, é a que eu uso mais para a parte profissional, né? E o pêndulo vai dando as respostas, né? Aí não tem mais nenhuma informação, ele foi trabalhando e já entra em sentido anti-horário, dizendo que não há mais nada para responder aqui neste gráfico, né? Então a gente vai fazendo as situações. É claro que você conversa um pouco com o cliente, né? Tira alguma informação que seja importante para ele, ou então você também acaba terminando a consulta, né? No caso dela, estava praticamente tudo ok, né? Ela fez uma outra pergunta